Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos começar um novo conteúdo, né? No nosso 8º ano, nós tivemos as nossas aulas, 2 aulas do 2º bimestre, né? Nós falamos sobre as vozes verbais. Encerramos o livro 1, que era sobre o predicativo, e começamos as vozes verbais nas aulas 2 e 3. Perdão, 3 e 4. Hoje nós iremos na aula 5 falarmos sobre termos acessórios. O que é isso, professora? Bom, quando você vai fazer um texto, você constrói o seu texto com frases, óbvio, orações. Essas orações, elas são bem colocadas e bem construídas se você souber usar os termos corretos. Então vamos lá. Você aprendeu que uma frase precisa de um sujeito, que pode ser uma pessoa, um objeto, qualquer coisa a que seja de quem a gente fala. Na sua frase, você fala sobre alguém, você fala algo sobre este alguém, é o nosso predicado. Dentro do nosso predicado, nós estudamos o transitivo direto, indireto, intransitivo. E nós estudamos também o objeto direto e o objeto indireto. Isso nós vimos ao longo da nossa caminhada. Hoje, nós vamos continuar falando da sintaxe, que é isso que eu enumerei para vocês. Nós iremos estudar os termos acessórios de uma oração. O que significa isso? Significa que esse termo, ele é uma completude, um algo a mais que eu coloco no texto para explicar, para poder deixar bem claro para o meu leitor ou para o meu interlocutor o que eu estou tentando explicar. Então vamos devagar. Quais são os termos acessórios? Antes de mais nada, nós vamos conversar sobre o nosso objetivo de hoje. Nosso conteúdo então será termos acessórios. Nosso objetivo é conhecer os termos acessórios que completam o sentido de outros termos. Quais são eles, tá? Então nós temos aqui 2 termos acessórios na língua portuguesa. Nós temos, os complementos nominais e os adjuntos adverbiais. Vamos começar falando sobre os complementos nominais. Olha só o nome dele: complemento, completa, nominal, um nome, tá? Que nome ele completa? Então, o complemento nominal, ele completa o sentido de um nome. Que nome, professora? Adjetivo é nome na língua portuguesa. O advérbio é nome na língua portuguesa. E o substantivo abstrato. Professora, não lembro de mais nada. Sei, não lembro. Dá uma olhadinha lá nas aulas, pegue seus livros, dê uma olhadinha na sua gramática. Mas eu vou te ajudar um pouquinho aí. Adjetivo é aquela palavra que indica qualidade, característica. Então, bonito, grande, forte. Então, todas as palavras que eu uso para adjetivar, caracterizar. Então, blusa, jaqueta, azul marinho é a cor, mas é uma característica. Então, é adjetivo. Azul marinho, adjetivo. Professora, morena, então é adjetivo, morena. Sala de aula, cheia, vazia, são adjetivos, queridos. Então, são palavras que a gente usa para expressar e indicar qualidade ou característica para o substantivo, tá? Então, isso é adjetivo. Advérbio. Nós estudamos os advérbios não faz muito tempo. O advérbio é aquela palavra que indica as circunstâncias de um fato. Então, hoje, ontem, então, choveu antes de ontem, ventou ontem à noite, então, ontem à noite, antes de ontem, amanhã, estou aqui na sala de aula, aqui, lugar. Então, é aquela palavrinha que indica as circunstâncias de tempo, modo, lugar, intensidade, dúvida, negação. Vocês lembram dele? Esse é o advérbio. Então, nós vamos colocar aqui o advérbio, ele indica circunstância, né? Essa circunstância, então, ela se refere sempre ao verbo, né? Ou até mesmo a outros nomes, mas indica circunstância. E o substantivo abstrato? Esse aqui é importante você lembrar lá do seu 6º. A professora não lembro mais, mas você vai lembrar.
O abstrato é aquele que só existe se alguém fizer com que ele, alguma situação que ele exista. Ele não existe sozinho. Por exemplo, substantivo abstrato, a gente está falando de nomes, que é abstrato. A professora falou para vocês no 6º ano. Abstrato só existe se eu produzir. Amor, o amor só existe se eu produzir amor. A dúvida só existe se eu tiver dúvidas. Então, amor, dúvida, medo. O medo é o melhor exemplo de abstrato. O medo, ele existe. Sim, ele existe. Quando? Quando você produz o medo. Então, você assiste a um filme e você fica assustado. O que você fez? Você está com medo. Você está com uma sensação de medo. Então, o medo, o amor, a dúvida, o orgulho, são sentimentos que você expressa e você precisa sentir para que eles existam. O nome dessas palavras, medo, amor, dúvida, orgulho, saudade, são palavras denominadas de substantivos abstratos. Então, os substantivos abstratos, eles são palavras, né, que indicam geralmente sentimentos. Tá? E esses sentimentos, eles só existem se você os produzir. Agora eu coloquei aqui, não está tão, né, bonitinho, mas vamos lá. Ele é feliz. Então eu gostaria de chamar a sua atenção para o complemento nominal do adjetivo, do advérbio e do substantivo abstrato. Ele é feliz. Feliz é um adjetivo. Vou até apagar aqui que acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem o que a professora quer explicar. Acho que assim vai ficar confuso aqui. Então, eu vou apagar. Tinha pensado em algo, mas já mudei de ideia, né? Então, vamos lá. Ele é feliz. Eu estou perto. Eu tenho dúvida. Vejam, feliz é o meu adjetivo. Perto é o meu advérbio. E dúvida é o meu substantivo abstrato. O que completa estes nomes? O que nós estamos estudando? Complemento nominal, que completa o sentido de um nome. Então, ele é feliz. Ele é feliz. Vamos fazer o complemento nominal agora. Ele é feliz por mim. Por mim. Fiz algo bom, então ele é feliz por mim. Eu completei um adjetivo. Se eu completei um adjetivo, vejam, uso de preposição para completar. Aquele por mim será classificado como complemento nominal. Por quê, professora? Porque ele completou o sentido de um adjetivo, de um nome. Continuando. Eu estou perto. Esse aqui, então, fica mais difícil. Você perto, você já faz a pergunta, perto do quê? Então, vamos completar. Eu estou perto de casa. De casa. Ou da minha casa. De novo, usei a preposição para completar. Então, esse de casa é o meu complemento nominal. Certo? Aqui, substantivo abstrato. Eu tenho dúvida. Quem tem dúvida? Tem dúvida sobre algo. Eu tenho dúvida sobre a matéria. Então, vejam. Isso aqui é complemento nominal. Qual é a característica do complemento nominal, então? Complemento nominal, ele será, então, um termo que completará um outro termo. Completa quem? Um adjetivo, um advérbio e um substantivo abstrato. E ele sempre será acompanhado de uma preposição. Lembrem-se bem da preposição que nós já estudamos no objeto direto, no objeto indireto, na transitividade verbal, tivemos que lembrar quando é, quando não é, quando tem. Aqui é a mesma regra. Sabe qual que é a diferença? Ó, lá na transitividade você completa um verbo. Aqui você completa um nome.
Lá na transitividade é complemento verbal, aqui é complemento nominal. Então, você está completando o sentido de um nome, logo você tem um complemento nominal, beleza? Então, isso aqui é o complemento nominal, ele é um termo acessório. Por quê? Porque você usa ele para acrescentar. É igual eu falo na sala de aula, eu sempre explico para vocês. Eu preciso estar usando, não, gente, por favor. Eu preciso usar esse brinco hoje. Eu usei porque eu usei, né? Porque eu quis. Eu coloquei o brinco porque é um acessório. Então eu coloco o brinco para ficar melhor, para ficar com uma aparência bonitinha, para vir falar com vocês. Mas vejam só, aqui no caso, existem situações que exigem, né, a necessidade do termo, do complemento nominal. Então, ó, ele é feliz. Preciso. Eu estou perto, né? Mas você perceba que às vezes há necessidade do complemento para ficar claro, específico. Esse termo vai ajudar, né? Eu tenho dúvida, então, né, eu vou acrescentar um termo acessório chamado complemento nominal. E vou repetir, é complemento nominal porque completa o sentido de um nome, tá? E é acompanhado sempre por preposição. Então, vamos voltar. Feliz, por mim, por preposição, por mim. Complemento nominal do adjetivo feliz. De casa, complemento nominal do advérbio perto. Sobre a matéria, complemento nominal do substantivo abstrato dúvida. É isso, gente. Agora eu vou apagar o quadro e nós vamos estudar o adjunto adverbial. O adjunto adverbial, ele também é um termo acessório. Mas ele vai fazer, né, o adjunto adverbial, ele vai completar, geralmente, né, você vai pegar o seu livro aí e você vai estudar ele aqui, ó, nas páginas 22 e 23. Você vai ter aqui, ó, tá? O adjunto adnominal, né, nós temos ele aqui, ó. Cadê? Vamos para o adjunto adnominal. A professora acho que falou adjunto adverbial, né, gente? Mas é adjunto adnominal, ainda bem que eu apaguei. Os adjuntos adnominais. Vamos lá. Então, nós temos ali o adjunto adnominal. O que é adjunto adnome? Professora, deixa eu pôr ele aqui para a gente fazer essa comparação. Então, nós vamos estudar esses dois termos acessórios hoje. O adjunto adnominal e o complemento nominal que eu já falei. Então, vamos lá. O complemento nominal, como eu falei, vou voltar, ele vai completar um adjetivo, ele vai completar o sentido de um advérbio e ele vai completar o sentido de um substantivo abstrato. Por que eu vou colocar isso aqui? Para a gente poder traçar a diferença, tá? Para você levar para casa e conseguir entender. Então, abstrativo não, né? Vamos lá, eita. Abstrato. Então, o complemento nominal é este que eu acabei de explicar para vocês e vou começar a explicar o adjunto adnominal e você vai traçar a diferença. Adjunto adnominal é o nome que nós damos para o adjetivo na sintaxe. Lembra da casinha da morfologia? Que a professora sempre falava assim, ó. O substantivo da morfologia é sujeito na sintaxe. O substantivo, o pronome são sujeitos. Na sintaxe, o verbo, ele é predicado. Então, a gente está fazendo essa transição. Não esqueçam disso. Então, na hora que eu falo sobre adjunto adnominal, eu vou entender que o adjunto adnominal vai ser uma característica que eu uso para acrescentar. Então, aqui, ó, ele só vai acrescentar característica para o substantivo, tá? Então, nós vamos lá.
Vamos entendendo, vou colocar aqui algumas frases do livro para vocês, tá? Do adjunto adnominal. Então, vamos lá. Opa! Opa! O desejo dos pais é a alegria dos filhos, tá? Então aqui a gente tem uma situação de ambiguidade. A gente pode dizer que o desejo, ele é um substantivo abstrato, né? Então a gente tem aqui, o desejo dos pais pode ser que desejar a alegria dos filhos, que seus filhos sejam alegres. E também a gente pode trabalhar como os pais, se eles fossem os agentes. Então vou tentar aqui achar para vocês uma outra frase, que acho que essa vai trazer muita confusãozinha, então vamos deixar na próxima aula, depois que a gente entrar no conteúdo mesmo, a professora vai refazer então, ó. Eu espero o desenvolvimento espero que, vamos colocar um que aqui, que é o desenvolvimento infantil seja positivo. Então, nós estamos trabalhando com o adjunto adnominal. Me perdoem a confusão que eu coloquei uma frase ali, mas eu acho que vai gerar muita confusão, então eu preferi uma mais simples. Nós estamos estudando neste momento, então, os adjuntos adnominais. E os adjuntos adnominais, eles são características que servem para completar também um substantivo. E, às vezes, o substantivo também é abstrato. Mas nós vamos perceber que, no caso dos substantivos abstratos aqui, nós vamos ter, né, uma característica. Ó. Eu espero o desenvolvimento. Desenvolvimento é um substantivo abstrato, mas eu dei uma característica para o desenvolvimento. Esse desenvolvimento poderia ser desenvolvimento industrial, desenvolvimento agrônomo, desenvolvimento comercial, mas eu restringi, especifiquei qual é o tipo de desenvolvimento. E para isso, eu usei um adjunto adnominal infantil. Então, aqui, o meu adjunto adnominal é infantil, tá? Então, aqui é um exemplo de como um texto pode ser. Vou fazer aqui uma outra... Me lembrei de um exemplo que fica fácil para vocês, ó. Eu trouxe a garrafa. Tá, eu trouxe a garrafa. Que garrafa? Então, eu vou lá. Eu trouxe, então, vou acrescentar o meu adjunto adnominal. Garrafa de água. Isso aqui é uma característica que eu dei para a garrafa. Então, isso aqui é um adjunto adnominal. Outro, nós fizemos uma festa. Uma festa. Característica para festa? Surpresa. Lá, você diria que surpresa, ele é um adjetivo para festa. Sim, é um adjetivo, mas aqui nós estamos mudando esse nome. Então, surpresa será um adjunto adnominal para festa. E trouxe garrafa de água, adjunto adnominal para garrafa. Qual é a diferença entre o adjunto adnominal e o complemento nominal? O adjunto adnominal, ele indica
característica, ele traz uma especificidade, ele especifica, ele acompanha o substantivo caracterizando. Já o complemento, olha o nome dele, complemento, ele completa. Qual que é a diferença? Veja só, eu estou perto. Vamos usar um advérbio. Vejam só a diferença. Eu digo para vocês que no adjunto adnominal, essa característica, ela não é tão necessária. É óbvio que você vai ter que observar um texto e vai lendo o texto, percebendo a sua necessidade. Então, é óbvio que eu diria assim, não é que ele não é necessário, ele pode ser retirado. O adjunto adnominal, ele não traz prejuízo para a informação. Ele apenas acrescenta uma característica ao termo festa, ao termo garrafa. Isso é o adjunto adnominal. O complemento nominal, ele por si completa, ele é importante, ele é necessário para que a minha mensagem seja totalmente entendida. Então, estou perto de casa. Então, vejam, comparem. Fizemos uma festa, que legal! Qual a característica da festa? Festa surpresa, festa de 15 anos, festa com amigos. Vejam que eu estou utilizando características. Aqui eu indico completude. Eu estou perto. Perto de onde? De casa. Eu estou feliz por vocês. Então vejam que o complemento nominal, ele tem um pouco mais de responsabilidade. Ele traz mais informações, ele traz mais informações ao nome. Informações, completude. Ele completa, né, um nome. E que nome é esse? Esse nome, geralmente, ele pede complemento. Ele não pode ficar sozinho. No complemento nominal, né? Então, assim, ó. Você tem dúvidas? Aí, você tem dúvidas. Quem tem dúvidas sobre algo. Então, veja que eu vou precisar de um complemento nominal. Eu preciso sobre a aula. Você tem dúvidas sobre a aula? Por quê? Porque eu posso ter dúvidas sobre a aula, eu posso ter dúvidas sobre o conteúdo, eu posso ter dúvidas sobre a explicação, eu posso ter dúvidas sobre como escrever uma palavra, posso ter dúvidas sobre se eu vou ou não vou. Então, vejam, é muito amplo. Então, esse dúvida do complemento nominal, ele precisa transitar para que o sentido da oração seja completo. E no adjunto, não. No adjunto, ele completa caracterizando, facilitando o sentido para o leitor. Tá bom? Então, isso é adjunto adnominal. Agora, eu vou fazer aqui com vocês um exercício bem tranquilinho, que é completar, trazer, né, adjuntos adnominais às frases. Eu fiz eu fiz bolo. Vou fazer bem simples. Outra coisa, né? Então, o que mais que a gente tem? O carro quebrou. Pai. Vamos colocar aqui para você entender o que a professora está falando. Pai. Ganhou livro. Deixa eu ver se eu escrevo. Então tá. Opa, a professora fez uma coisinha aqui. Carro. Quais são? Agora a gente vai aprofundar um pouquinho nesse, tá? Quais são, então,
dentro da língua portuguesa, as palavras que podem ser adjuntos adnominais. Se no complemento nominal é considerado complemento nominal o adjetivo, o advérbio e o substantivo abstrato, no adjunto adnominal a gente também vai ter algumas palavras que são usadas como adjunto. Então, quando você utilizar um artigo, um numeral, um adjetivo ou uma locução adjetiva, né? Uma locução adjetiva. Você está usando um adjunto adnominal. Professora, ajuda então, explica como é que é isso. Ó, eu fiz bolo. Vamos colocar adjuntos adnominais. Eu fiz um bolo de cenoura. O que eu coloquei? Eu coloquei adjuntos adnominais. Um artigo. De cenoura, locução adjetiva. Então, aqui eu tenho adjuntos adnominais. Continuando. Carro quebrou. Então, eu vou colocar o... Ah, faltou uma classe aqui. Pronome. Já a professora coloca aqui, ó. O meu carro novo quebrou. Olha, gente. Artigo, pronome, adjetivo. São adjuntos adnominais. Estão percebendo a diferença? Então, a professora vai colocar aqui para vocês do ladinho quais são as classes, né, com letras maiores, quais são as classes que fazem, que são adjuntos adnominais. O artigo, o numeral, que indica quantidade, o adjetivo, né, que pode estar indicando ali como novo, uma locução adjetiva e, no caso, um pronome. Então, quando você tiver, ó, vamos fazer a diferença? Quais palavras são adjuntos adnominais? Artigo, numeral, adjetivo, locução adjetiva e pronome. Quais palavras são complementos nominais? Adjetivo, advérbio e substantivo abstrato. Professora, adjetivo aqui e adjetivo aqui. Como é que eu faço para separar? Lembrem-se, nesse caso, ele precisa, ele é totalmente necessário. Nesse caso, não. Você coloca se você sentir necessidade. Então, o meu pai, então eu vou colocar, ó, meu pai ganhou um livro legal. O que eu usei? Eu usei pronome, um artigo e um adjetivo. Então, essas palavras são consideradas adjuntos adnominais. E aqui, professora? Aqui eu tenho perto advérbio de casa, dúvidas, substantivo abstrato, sobre a aula e um adjetivo. Ela é legal. Legal Deixa eu só arrumar aqui minha... Ela é legal para mim. Percebam a diferença. Naquele caso do complemento nominal, quando eu trabalho com o adjetivo, o meu adjetivo, ele é explicado, ele coloca-se no complemento nominal uma informação a mais, uma explicação que venha a completar o sentido do que eu estou falando. Ali, no complemento nominal, uma completude de sentido. Nos adjuntos adnominais, a minha completude, ela se dá como característica para o substantivo. Então, eu tenho substantivo carro, substantivo bolo, substantivo livro, substantivo pai. Vejam que o adjunto adnominal, eles se referem a um substantivo, somente ao substantivo. Já nos complementos nominais, ele se refere a um adjetivo, a um advérbio e a um substantivo abstrato, certo?
Meus queridos, eu acredito que vocês tenham entendido a aula, né, a diferença entre complemento nominal e adjunto adnominal. Os complementos nominais são palavras que servem para completar o sentido de um nome transitivo. Os adjuntos adnominais, eles servem para completar o sentido de um nome, mas para caracterizá-los. Então, eu vou caracterizar usando adjuntos adnominais. Se eu não utilizar, não há prejuízo para a minha informação. Mas, no complemento nominal, se eu não utilizá-lo, eu terei prejuízo sim. Então, o meu texto, ele ficará vago, ele ficará inconsistente. Então, eu preciso completar os substantivos abstratos, o advérbio e o adjetivo, pois se eu não fizer essa completude, vai ficar vago. Já no meu adjunto, eu estou sendo repetitiva, né? Mas é que eu quero que você entenda direitinho. E vamos encerrar então, né? A repetição já deu ali, a professora já percebeu que eu estou repetitiva. Então, estudem, façam as tarefas e nos vemos na live para tirar dúvidas sobre este conteúdo. Tá bom, meus queridos? Eu espero que tenha ficado claro para vocês. O que eu tenho que estudar então? A diferença entre complemento nominal e adjunto adnominal. São termos acessórios. Acessório significa completa, traz algo a mais, um plus para o meu texto, ok? Um grande abraço, né? E é isso. Estudem bastante e façam as suas tarefas.